Olá, como vai? Catarinense de Tuporanga começou a trabalhar muito cedo, aos 8 anos de idade. É empresário dos setores mercadista, de comunicação, agronegócio e de combustíveis. Foi prefeito de Três Barras do Paraná por 2 mandatos e presidiu também a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a AMOP. Este ano, concorre às eleições para prefeito de Cascavel pelo Partido Progressista, PP. O meu entrevistado da semana é o empresário Hélio Laurindo. Tudo bem, seu Hélio? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui com você para falar de saúde. Que bom, de saúde também, né, seu Hélio? Bom, é verdade que o senhor começou a trabalhar tão cedo assim, aos 8 anos de idade? Isso lá em Santa Catarina? O que o senhor fazia? Os meus familiares sempre tiveram comércio, né? E o meu pai não admitia de a gente ficar brincando, tinha que estar no batente. É mesmo? Então você estava sempre na loja, fazendo alguma coisa, arrumando alguma mercadoria e tal, sempre ativo. Isso é o quê? Aqueles armazéns de antigamente? Aqueles bodegão lá Certo. que tinha do vestido da noiva até o fogão, a geladeira, o paneleiro. Colocava todos os filhos. Em quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos. 5 irmãos, todos vivos? Todos, 3 homens e 2 mulheres. Muito bem, todo mundo entrava na dança então, né? Com certeza, não tinha moleza. Bom, o senhor veio para Cascavel em 96, na década de 90. Até lá teve diversas atividades em outras localidades. Perfeito. Seus pais ficaram lá, vieram... Como é que foi essa vinda para o Paraná? Os meus pais vieram em 62 para o estado do Paraná. No município de São João, e depois vieram para Três Barras. Certo. E em 69 vieram para Três Barras e eu ainda muito criança os acompanhei, né? Três Barras é um município, de certa forma, um distrito, né? Que dependia de toda a infraestrutura, muito simples, na época não tinha nem energia elétrica, mas se fixou lá com o comércio e começou a desenvolver a atividade comercial, se deu bem comercialmente. E eu fiquei morando em Três Barras até 72, quando vim para Cascavel estudar. De 72 a 79, eu fiquei aqui em Cascavel estudando. E 79, daí o meu pai teve um problema de saúde, eu tive que voltar para ajudar minha mãe no comércio. Daí o meu pai melhorou de saúde e eu acabei indo para o estado do Pará, montar uma serraria. Nossa, foi pro extremo daí, serraria. Montar uma serraria. Que idade tinha nessa época, seu Hélio? Tinha 20 anos. Muito novo. Daí ficamos lá 2 anos e eu retornei a Três Barras, novamente, onde nós tínhamos daí uma cerealista. E estávamos administrando a cerealista. Nesse intervalo de administração da cerealista, a população resolveu nos escolher como um candidato a prefeito. E em 82 fomos eleitos prefeito pela primeira vez. E gostaram eu tinha tanto, 23 anos de muito idade. Jovem, né? E gostou tanto que teve um segundo mandato. Perfeito. Eu sempre brinco, né, que primeiro a população votou errado, depois a segunda vez não tinha opção, votou de novo. O senhor não pode falar isso, hein? O senhor não pode falar isso. Seu Hélio, bom, foi em 96 que o senhor veio para cá, né? Com a experiência de ter administrado, em definitivo, com a experiência de ter administrado o município com Três Barras, que deve ter hoje uma população de 11.800, mais ou menos, Perfeito. Habitantes, né? Por que o senhor escolheu a política novamente, dessa vez para administrar uma cidade de mais de 300 mil habitantes? Eu vim para Cascavel com alguns quilos de roupas e algumas contas para pagar. E aqui eu cresci economicamente, socialmente. E entendo que nós podemos colaborar com a cidade de Cascavel. Pelo nosso conhecimento político, público e privado, agora com esse período de 20 anos aí diante das nossas 53 empresas. Isso eu acho que nos dá a condição de fazer uma gestão de qualidade, que Cascavel está precisando, no meu entendimento. Se nós fizermos uma análise
de todos os setores administrativos da prefeitura, nós encontramos gargalos em todos os setores. Uma falta de planejamento assim, sem dimensão. A cidade de Cascavel tem crescido acima da média do estado do Paraná, mas a gestão pública não conseguiu acompanhar o desenvolvimento da cidade. E nós estamos nos propondo a fazer um planejamento para a cidade, para 15, para 20 anos, e diagnosticar todo esse crescimento que a cidade deverá ter. Porque nós temos aqui em Cascavel 3 pilares importantes na economia da cidade. O primeiro é o agronegócio. O segundo pilar é as faculdades, que trazem muitas pessoas para estudar em Cascavel e acaba vindo os familiares. E o terceiro pilar, que é muito importante, é exatamente a área de saúde. Porque nós temos uma saúde de qualidade aqui. Nós temos profissionais altamente competentes, pessoas competentes e tecnificadas, com equipamentos de alta tecnologia. Então, as pessoas que vêm para Cascavel se sentem seguras para ter uma velhice de qualidade. Então, quando se tem poder aquisitivo e pode-se desfrutar da cidade de Cascavel, isso traz uma estabilidade para as famílias. Porque eles têm a oportunidade de estudar os filhos, os netos e ter qualidade de vida. Só que, de outro lado, nós temos a necessidade do poder público de complementar esta condição da pessoa de melhor poder aquisitivo, que é exatamente aquelas pessoas que dependem do poder público, que depende da creche, que depende do posto de saúde, que depende da infraestrutura básica. E isso a cidade de Cascavel tem deixado a desejar. Nós pensamos que diante da nossa proposta, dentro da nossa visão estratégica, podemos fazer o diferencial para o município de Cascavel. Certo, é aí que eu quero entrar. Quando o Partido Progressista escolheu o seu nome para concorrer às eleições esse ano, o senhor declarou que iniciaria o trabalho pela corrupção, pelo combate à corrupção, corrigindo, né, e também a questão do desperdício zero. Saúde, educação, segurança, inovação e muito trabalho para atender às necessidades da população de Cascavel, como o senhor acabou de dizer. Como o senhor pretende fazer isso tudo, considerando todas essas dificuldades que o município tem em todos os setores, inclusive de segurança, né? Perfeito. Nós temos uma visão de gestão. Como a gente trabalhou muitos anos aí na área de combustível, agora na área de mercado, que são pontos estratégicos e nevrálgicos da sociedade, que centavos fazem a diferença para você poder ter um alto índice de vendas, nós achamos que esta capacidade que nós temos de fazer essa economia, nós podemos trazer para a administração municipal. O fato de nós estarmos, por exemplo, sem nenhuma coligação, nós não se comprometemos com os políticos, com cargos, com benefícios, qualquer vantagem. O que nós vamos buscar na sociedade? O nosso projeto principal começa por aí. Nós vamos buscar aquelas pessoas que queiram colaborar com a cidade, que estão desprovidas de interesses particulares e queiram ajudar a desenvolver todos esses projetos e esses gargalos que temos no município. Eu vejo assim muitas pessoas criticando o poder público e vejo muitas pessoas se dispondo a ajudar, a participar de uma gestão diferente, de uma gestão de qualidade, uma gestão voltada para os interesses da sociedade. E eu quero ser o coordenador desse projeto. Certo. Eu acho que os últimos acontecimentos, desde o ano passado, com as manifestações populares, a população mais engajada na limpeza, na transparência, toda a operação desencadeada pela Polícia Federal, enfim, as punições que nós vimos, isso deve ter mexido também com o íntimo das pessoas, né? Quando o senhor diz que elas estão mais dispostas, nós queremos ver o fim da corrupção. Não é uma coisa impossível, não é uma utopia, né? E a gente tem que começar pelo quintal de casa, né, seu Hélio? Perfeito. Eu vejo que, por exemplo, dados
do Ministério da Saúde, dados do Tribunal de Contas da União, que aproximadamente 65% dos recursos da saúde e da educação vão para o ralo na corrupção. Quer dizer, este volume de recursos fosse investido com qualidade, nós teríamos uma melhoria na qualidade de educação e de saúde, né? E precisa o quê? Precisa gente responsável que vá lá e se disponha a não participar das maracutaias dos políticos. Porque a política, na verdade, ela começa errado lá na eleição. Um deputado federal do estado do Paraná, por exemplo, para se eleger, ele gasta entre 7 e 12 milhões de reais. Se você transformar isso em 60 meses, aliás, em 50 meses, 48 meses, você vai ter 200 mil reais por mês. Se você colocar mais 1% de juro, você já vai ter 250, 300 mil reais por mês. Então a conta não fecha. É aí que começa o início da corrupção eleitoral. Porque essas pessoas tiveram que buscar dinheiro em algum lugar para fazer esse volume de dinheiro para poder se eleger. E daí eles assumiram compromissos. Esses compromissos de vantagens para os terceiros que beneficiaram o candidato. E aí se inicia a corrupção. Nós vimos isso, né, todos os dias no Lava Jato, vimos isso todos os dias na televisão. Né? Esfera nacional. Então o fato relevante é que começa a corrupção na eleição. E daí o eleito se sente envolvido e ele começa a pressionar o poder público para que o poder público abra a concessão e vem aí a corrupção. Daí também não é só no limite da eleição. Daí não tem limite mais, né? A gente vê, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, né? Com milhões e milhões roubados e tal. A gente fica analisando assim, como uma pessoa tem o espírito de roubar tanto do poder público, né? É uma coisa assim inadmissível, né? A gente começa a se questionar, será que nós que somos errados, né? Porque a coisa parece tão comum, tão... Mas o senhor falou dessa questão da origem da corrupção. O sistema, muitos defendem, muitas teorias filosóficas defendem que o sistema foi feito para ser perfeito, né? O homem, quando inserido no poder, se corrompe. É quase uma consequência natural. Essa máxima é defendida por algumas linhas da filosofia ao longo do tempo. O senhor concorda com isso, né? O homem ele foi feito para ser bom, é mais a sociedade que o corrompe, o poder o corrompe. O senhor tem medo desse poder? O senhor acha que consegue passear por essa esfera pública sem ser corrompido? Eu posso te dizer que eu exerci 8 anos de mandato e tive lisura total na nossa gestão. Nunca tive uma diligência do Tribunal de Contas nem pedindo informação das nossas contas. A tesouraria, a contabilidade sempre estavam de portas abertas para a sociedade. O legislativo do município nunca precisou fazer um requerimento para pedir informação de nada. Ele tinha acesso de chegar diretamente às pessoas que trabalhavam no setor e buscar os documentos que fossem de seu interesse de verificação. Então, eu acho que depende muito da posição, da honestidade da pessoa. Nós temos um problema muito sério no Brasil. Os nossos partidos políticos, eles são só um guarda-chuva para abrigar uma candidatura. Eles não têm regras, não têm princípios, não têm metas, não têm objetivos. Se nós pegarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos 2 partidos lá. Esses 2 partidos têm princípios, têm metas, têm regras, que as pessoas que se elegem naquele partido têm que cumprir. Então, os eleitores votam também no partido. Votam na pessoa, mas também no partido. Aqui no Brasil, nós temos que votar só na pessoa. E quando o executivo ele não tem muita firmeza, acaba ocorrendo os problemas também no legislativo. Por exemplo, nós temos aqui em Cascavel o mensalinho, né? Lá em Brasília temos o mensalão, né?
E assim, tantas origens de recursos, por exemplo, agora, essa semana ainda conversando com o pessoal do Observatório Social, eles criticando a expansão do perímetro urbano de Cascavel. E daí eles dizendo, pois é, a gente vai ver como os vereadores aprovaram, e daqui a pouco uma propina de R$5.000 fez aprovar um loteamento. Daí o cidadão dizendo, a gente pensava que esse cidadão estava exigindo pelo menos um terreno, um lote. Não, mas com R$5.000 ele já vendia o voto dele para aprovar um projeto de uma expansão do perímetro urbano que vai gerar um monte de custos para o município. É um poder de barganha imoral, né? Totalmente. Tá certo. Vocês estão acompanhando a entrevista com o candidato a prefeito de Cascavel nas eleições 2016 pelo Partido Progressista, o empresário Hélio Laurindo. Nós votamos já já. Oferecimento Unimed Cascavel. Cuidar de você. Esse é o plano. Contrate agora. 3220-7007. Nasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COP, a vida renasce a cada dia. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Estamos de volta pelo canal 18 da Suanet TV de Cascavel com uma entrevista com Hélio Laurindo, que é o candidato a prefeito de Cascavel pelo Partido Progressista. O seu Hélio, que no mês passado teve um mal-estar em Curitiba, teve que se submeter a um procedimento inesperado, né, seu Hélio? O senhor me corrija se eu estiver errada. Foi uma angioplastia que o senhor fez? Nós colocamos 3 estentes. Eu estava em Curitiba, comecei a sentir uma dor muito forte no peito. Liguei para o Dr. Manuel, que é o nosso cardiologista, e ele nos recomendou que nós fôssemos a um hospital lá em Curitiba. Chegando ao hospital, a consulta, já em seguida fizemos o cateterismo e em seguida já colocamos 3 estentes. Tá certo. Tá novinho em folha, então. Pois é, estamos recuperados. É sempre um susto, né, seu Hélio? Por mais que eu diga aqui que a medicina evolui a passos largos e a gente confia plenamente na capacidade desses médicos que se debruçam diuturnamente aí para sempre trazer novidades na área da medicina, em suas diversas especialidades, isso provavelmente deve ter inquietado a sua família, né? O homem é mais, machão, né? Agora a família fica apavorada, né? Uma disputa eleitoral não é exatamente uma coisa agradável, tranquila, serena para quem passou por esse susto, né? Essa sua determinação de continuar, não, eu continuo candidato, eu sou candidato, passei por isso, está tudo bem, ela deve-se a quê, né? Vale a pena arriscar a sua saúde por uma disputa eleitoral, seu Hélio? Não, a nossa decisão aí não estava só na questão da disputa, estava na condição que nós assumimos compromisso. Por exemplo, 32 candidatos a vereadores, um candidato a vice, uma estrutura toda que estava dependendo de nós. E nós precisávamos dar uma resposta. Ao nós acomodarmos, nós estávamos prejudicando o projeto de muitas pessoas, né? Então, pela nossa família, pela recomendação médica, nós não estaríamos candidatos, né? Mas Você deve ter ouvido muita bronca em casa, né, ou não? Eu acho que o nosso Ser Supremo sempre dá o lugar que nós merecemos, né? Então, acredito que vamos passar por isso sem nenhum trauma, sem nenhuma dificuldade. Claro que às vezes a gente se contém um pouquinho, né? A gente poderia ter até um volume maior de trabalho, certo. Mas em função das recomendações a gente
às vezes se obriga a se conter um pouco, a família puxa na orelha, né? Imagina. Vamos descansar, porque chega em casa 1h da manhã, sai às 6 da manhã e assim por diante, né? Que bom que tem esses cuidados. O senhor tem 2 filhos. Tenho 2 filhos homens. Tem netos já. 2 netas. Tá certo. É isso aí. Bom, o seu vice, vamos falar de vice, que vice está na moda, gente. O seu vice é o advogado Salazar Barreiros Júnior, né? Filho do ex-prefeito Salazar Barreiros, que já tem tradição no Partido Progressista, né? Como que é a relação de vocês? Eu até pergunto porque hoje em dia o vice está em voga, né? Meio que uma contradição. Como é que é essa relação? A gente tem uma relação com a família do Dr. Salazar há muitos anos, né? Quando eu fui prefeito de Três Barras no meu 2º mandato, o meu vice lá era sobrinho da dona Idalina. Era médico, sobrinho da dona Idalina. Então a gente tem uma convivência, assim, muitos anos e tal. Não trabalhamos juntos na política, mas tinha aquele relacionamento, né? No entanto que o Dr. Salazar, quando decidiu de deixar a presidência do partido, ele foi ao diretório estadual e falou, ó, eu quero repassar a presidência do partido para o Hélio Laurindo. E assim o fez, né? Pela confiança que ele tem na gente. Quando da nossa decisão de ser candidato e convidar o Salazar Júnior para vice, para ele foi uma surpresa, né? Porque ele não esperava, né, que nós fôssemos procurar, né? Mas temos uma tradição de relacionamento de excelente qualidade. Então, tá bom. Seu Hélio, o senhor é uma pessoa espiritualizada, segue uma religião? Eu sou católico, não sou daquelas pessoas que vai todo domingo na igreja, mas procuro rezar, procuro me inteirar sempre daquilo que é bom para o ser humano, e as religiões ajudam muito as pessoas. Pela forma que ela se coloca para o cidadão, nós somos regidos por um princípio. E esses princípios, a religião nos ajuda muito. Então eu sou um defensor de todas as religiões. Eu acho que todas as religiões, tudo aquilo que as pessoas seguem criteriosamente, acaba nos ajudando. Então eu defendo todas as religiões. Eu não tenho nenhuma dificuldade de participar de um culto de essa ou daquela religião. Para mim é sempre uma satisfação. Entendi. Eu pergunto porque tem uma questão que eu trago para todos os candidatos que passaram aqui pela bancada, né? Até porque as pessoas precisam conhecer um pouco o perfil do candidato, da pessoa que está lá pleiteando um cargo tão importante como é de prefeito da nossa Cascavel. Qual que é a sua opinião, qual é o seu posicionamento com relação à descriminalização da maconha e do aborto? Deixar de ser crime. Olha, eu sou contrário ao aborto. A maconha é uma discussão que vem se discutindo muito na questão se ela melhora ou piora com o controle do poder público. Quando se tem controle do poder público, eu acho que nós podemos cair mais facilmente na corrupção, né? Mas quando não se tem o controle, a sociedade, de certa forma, está sempre sujeita aí ao crime organizado, né? Então, a droga, na verdade, no meu entendimento, nós precisávamos fazer uma gestão para a ONU, e a ONU teria que vir com um papel de subsidiar aqueles países que produzem a droga, para que não produzisse mais, para que fosse cortado o mal pela raiz. Nós temos aí países, especialmente da América Latina, que faz parte do movimento econômico daquele país, a produção... Os cartéis, economia, né? Perfeito. Então, eu acho que caberia às Organizações Unidas chegarem e subsidiarem esses países e ter um controle daí da produção da droga orgânica. E a química é mais fácil, né? Porque a química é produzida nas indústrias, né? Porque nós ficarmos fazendo ações isoladas, nós nunca vamos vencer a droga. Porque o dinheiro é muito grande na área de droga.
o volume é muito grande e esse dinheiro corrompe N pessoas, N autoridades e dificilmente a gente consegue vencer isso. E a droga é um mal mundial, né? Hoje nós não podemos dizer que a droga é um problema do Brasil, um problema dos Estados Unidos, um problema da França, né? É um problema mundial que precisaria ter uma ação a nível mundial. Tá certo. Seu Hélio, o senhor não vai sair daqui sem me falar o que esse planejamento, essas estratégias que o senhor e sua equipe estão organizando, preparando para um possível mandato, o que vocês estão centralizando e pensando com relação à saúde de Cascavel? Né? É um mote que a gente não pode deixar de falar, como o senhor já elencou antes, como um dos pilares, né? E realmente nós temos uma medicina de ponta, nós temos instituições respeitadíssimas, profissionais de primeiro mundo, perfeito, equipamentos tecnológicos incríveis que não fazem inveja nenhuma às grandes cidades, né, brasileiras, mas nós temos uma deficiência muito grande na saúde pública, né? Então, como que o governo, Hélio Laurindo, poderia resolver o problema ou pelo menos melhorar as condições de saúde em Cascavel? O nosso primeiro trabalho é buscar todas aquelas pessoas da saúde privada que possam nos ajudar a melhorar a saúde pública. Se nós temos essa nomenclatura de uma das melhores saúdes do interior do Brasil, nós precisamos que esses profissionais nos ajudem a melhorar a saúde pública. Eu acho que é possível. É possível talvez abrir um pouquinho mão do lucro e ajudar que melhore a qualidade da saúde pública. Mas nós temos projetos, por exemplo, para a saúde pública. Nosso primeiro projeto é um hospital municipal, que funcionará ainda no ano de 2017. Já tem esse projeto, né? Não saiu do papel. 2017, nós sendo o prefeito, nós vamos comprar um prédio ou alugar ou desapropriar. Eu já fiz isso lá em Três Barras do Paraná, desapropriei um hospital lá e transformamos em um hospital público. Agora, para nós construirmos um hospital, demanda um projeto aprovado por dezenas de órgãos, que nós, só para aprovarmos o projeto, vamos levar 2 anos. Daí a construção, mais 4 ou 5 anos, não vai ser no nosso mandato a conclusão da construção. Então nós vamos tomar essa atitude de imediato de colocar um hospital em funcionamento. Por que nós precisamos de um hospital? Porque nós temos excelentes hospitais em Cascavel. Mas, por exemplo, o SUS, quando é baixa complexidade, o SUS paga muito pouco. E daí não interessa para os hospitais privados atenderem esta demanda. Essa demanda, ela recai tudo no HU. O HU é um hospital para atender alta complexidade, média complexidade. E ele acaba deixando de atender essa demanda porque ele tem que atender a baixa complexidade. E o hospital municipal, então, supriria esta condição. Uma outra proposta que nós pretendemos implementar é todas as pessoas aposentadas, no dia do seu aniversário, vai ter um check-up, para nós passarmos a controlar a qualidade de vida e um atendimento preventivo à saúde da pessoa. E quando a gente vai envelhecendo, vai tendo os probleminhas maiores, sim, né? Então, esse é um trabalho de saúde preventiva que pretendemos fazer. Além de ampliar um médico de família. Em Cascavel nós temos 19 equipes de médico de família. O Ministério da Saúde recomenda que tivéssemos 69 equipes. Então nós precisamos ampliar o médico de família. Quando nós ampliarmos o médico de família, nós vamos reduzir a fila dos postos de saúde. Reduzindo as filas, os atendimentos para os postos de saúde serão de emergência, porque o atendimento geral será feito pelo médico de família, né, no dia a dia. Ocorre um filtro, assim. Perfeito. Ou, por exemplo, aquelas pessoas que precisem do posto, nós podemos fazer agendamento quando não há emergência. Então, dessa forma, nós pretendemos melhorar a qualidade do atendimento de saúde em Cascavel. Temos a visão que isso é possível. Quando eu fiz o hospital lá em Três Barras, no nosso primeiro momento, nós internávamos 20 pessoas por dia.
Com o passar de 4 anos, passou a se internar 10. Hoje interna-se 5 pessoas por dia. Um hospital que tem 80 leitos, por exemplo, é municipal. Esse é o ideal, e né? interna apenas 5 pessoas. Porque daí a saúde curativa, ela custa caro. A saúde preventiva custa muito barato para o poder público. E é isso que nós precisamos fazer em Cascavel. Agora, eu não consigo admitir uma estrutura que nem nós temos em Cascavel, com 200 e poucos profissionais médicos, mais de 2.000 servidores da área de saúde, nós não temos a saúde informatizada. É um absurdo, né? Você não poder diagnosticar os problemas de saúde da cidade de Cascavel. Porque você não tem informatizado. Você ainda faz o prontuáriozinho na caneta. Isso é inadmissível em 2016 acontecer isso, né? Então, nós temos um outro agravante. Cascavel recebe pacientes de todo o entorno, né? Dos municípios vizinhos. Isso também é uma coisa que tem que ser pensada. Mas esse é o fato, a partir do momento que você fazer a informatização e você fazer a biometria para todos os pacientes, você vai identificar a origem do paciente. Você não pode deixar de atender. Mas daí você vai buscar o pagamento pelo serviço prestado do município que você atendeu. Exatamente. Então você vai ter uma receita dos municípios que não tem estrutura para atender. Eu, por exemplo, quando fui presidente da MOP, quem criou o consórcio de saúde foi eu. Olha só, então o senhor que foi o criador aí desse instrumento importante, né, para os municípios. Nós tínhamos uma deficiência muito grande, né, que hoje é o CISOP, né? Exatamente. De consultas especializadas, e daí eu propus para os prefeitos a criação. Foi o primeiro consórcio criado no Brasil. Propus, os prefeitos aceitaram. Para Cascavel tem deficiência porque o município nunca adquiriu a demanda estabelecida pela AMB. Então aqui nós sempre tivemos deficiência na área de atendimento. Mas os municípios vizinhos que compram a demanda estabelecida pela AMB têm um atendimento de boa qualidade. Tá certo. Bom, vamos finalizar a entrevista. Que pena que o papo tá bom, seu Hélio. Família, trabalho, realização pessoal. Com que ordem o senhor elenca esses valores em sua vida, esses elementos em sua vida? Olha, eu acho que o trabalho é costume. Eu gosto de trabalhar. Há um ano e pouco atrás, eu fiz uma reserva aí no litoral de 10 dias, acabei ficando 6. Não conseguiu ficar parado. A questão do convívio social, o nosso aprendizado vem das pessoas. Nós nunca vamos aprender se não convivermos com as pessoas, porque as experiências das pessoas que nós convivemos é que nos dá satisfação e nos dá a condição de a gente fazer uma introspecção daquilo que a gente deve formar para o segmento da vida, né? Família é fundamental. Eu tenho 2 filhos, 2 netas. Para mim é o prazer da minha vida, né? Que fazer com que os meus filhos sempre trabalharam comigo, continuam trabalhando até hoje em atividades importantes. Então eu vejo como a forma de você crescer todos os dias. Tá certo, é o cerne de tudo, né? Perfeitamente. Seu Hélio, muito boa conversa. Obrigada por estar aqui conosco no estúdio da TV Medicina e Saúde e sucesso na campanha. Eu que agradeço e parabenizo pela sua excelente entrevista aí, uma pessoa com uma visão ampla de todas as perguntas. Que bom, seu Hélio. Excelente semana, viu? Para você que está acompanhando, fique então com a grade de programação sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar da sua TV Medicina e Saúde. Até mais.